A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, a diferença da provação que vem de Deus e da provação que vem do diabo. Deus é nosso Pai, somos filhos do Todo-Poderoso. Como os filhos pedem fervorosamente ajuda e proteção no perigo, podemos orar a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação. Mas antes de orarmos assim, devemos entender corretamente o sentido da palavra tentação empregada por Jesus. Deseja o Senhor livrar-nos dela? Ele pode fazê-lo? Que podemos realizar a fim de não cairmos em tentação? Não se ouve com demasiada frequência a palavra tentação nos círculos não evangélicos, mas os cristãos dizem com frequência coisas assim: o diácono fulano de tal caiu em tentação. Venci a tentação. Ore para que você não caia em tentação. Quase todos nós usamos esta palavra sem entender o seu profundo significado. O que ela significa? Há duas palavras gregas assim traduzidas. Uma, dokimazo, refere-se para a prova que Deus nos submete, a fim de nos trazer maiores bênçãos, aprovando-nos e reconhecendo-nos. Se nos esforçarmos por levar vidas vitoriosas, Deus nos provará com dokimazo. Ele deseja experimentar-nos, a fim de nos recompensar com coisas boas, nos reconhecer e qualificar para maiores bênçãos, ou até mesmo a fim de nos fazer mais úteis a Ele. Submeter um boi para a prova, a fim de saber se ele trata-se de um boi bom, é um teste de dokimazo. O diabo nunca nos submete a este teste que prova nossa qualificação para uma recompensa. Não é esse o significado de tentação que analisaremos aqui em termos da oração do Senhor. A outra palavra grega refere-se para a tentação acompanhada de prova, sofrimento e tribulação. Às vezes, esse tipo de tentação, perizó, provém de Deus e às vezes de Satanás. Examinemos os diferentes motivos envolvidos. A palavra que Jesus empregou que não nos deixeis cair em tentação, refere-se para aquela que rouba, mata e destrói os que caem nela. Poucos que passaram por essa tentação permanecem em boas condições. A vontade de Deus é que não caiamos na tentação que nos poderia destruir através de sofrimento, lutas e provações. A ordem de Cristo de que devemos orar para não cairmos em tentação revela a vontade de nosso Pai amoroso de ouvir nossa súplica. Ao orarmos para não cair em tentação, devemos crer que, mediante esse pedido, a mão estendida do Todo-Poderoso nos livrará das ciladas do diabo. Provações, sofrimento e tribulação que Deus permite na vida do cristão é algo que muitas pessoas não entendem. Há ocasiões em que o Senhor nos faz passar por provas, sofrimentos e tribulação, a fim de determinar a nossa fidelidade. Se dissermos Senhor, Senhor, com os lábios, mas estivermos vivendo mentiras, Ele permitirá que passemos pela tentação, a fim de poder distinguir nossa veracidade. Enquanto os filhos de Israel peregrinaram no deserto durante 40 anos, Deus os provou. Embora com os lábios dissessem Senhor, seus corações estavam longe de Deus.
Quando as coisas iam bem, louvavam a Deus, mas quando as circunstâncias iam mal, davam-lhes as costas. Por causa desta tendência, Deus provou os filhos de Israel para saber se confiavam sinceramente nele ou não. Consequentemente, todas as pessoas que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. Embora tenham chegado ao lugar de onde podiam ver Canaã, a terra que emanava leite e mel, não puderam entrar nela. O Senhor também testou a Abraão, com uma prova de sua obediência. Disse ao patriarca que levasse Isaque, seu único filho, a uma montanha, na terra de Moriá, e oferecesse-o em holocausto. Isaque nasceu na velhice do antigo habitante de Ur, e nenhuma prova poderia ser mais severa do que este pedido. Uma tempestade levantou-se no íntimo de Abraão. O desespero inundou-o, porque Deus submeteu o patriarca a uma prova tão grande de Peridzó, fazendo-o passar por sofrimento e tribulação. Porque Abraão se inclinava a amar Isaque mais do que ao seu Senhor. Vendo que o patriarca corria o perigo de traí-lo e desobedecê-lo, Deus resolveu testá-lo. Abraão passou com êxito na prova que deveria determinar se era obediente ou não. Em observância para a ordem divina, o antigo habitante de Ur levou seu único filho para aquela montanha, amarrou e o colocou sobre uma pilha de lenha. Pode você imaginar a dor e a angústia que Abraão deve ter sentido como pai ao levantar o cutelo para matar Isaque? Vendo a verdadeira obediência do seu servo, Deus o livrou da aflição e disse: deveras, te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Gênesis capítulo 22 e o versículo 17. Naturalmente, teria sido muito melhor para o patriarca se não tivesse de passar por tal provação. Foi experimentado com Peridzó, porque amava a Isaque mais do que a Deus, mas passou pela provação com êxito por causa de sua fé e, portanto, recebeu a bênção. O Senhor nos isenta desse tipo de prova se formos sinceramente fiéis a Ele. E devemos orar para que sejamos fiéis ao ponto de não termos de passar por esse tipo de teste. Se amarmos o mundo mais do que a Deus, Ele nos fará passar por prova, sofrimento e tribulação. Toda vez que orarmos, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, deveríamos examinar a nós mesmos com a pergunta: Senhor, estou vivendo uma vida obediente na Tua presença? Quando a provação vem do diabo, o diabo também tenta nos levar para a provação, para a tribulação e ao sofrimento, mas com um intuito totalmente diferente. Deseja roubar, matar e destruir a nós e a nossa fé. A maior parte da Peridzó que sofremos vem do diabo. O Altíssimo raramente nos submete para a prova da tribulação, como fez com o pai de Isaque. Quando nos esforçamos por viver em fé, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, o diabo trabalha de todos os meios com o propósito de nos levar para a descrença. A provação registrada em Hebreus capítulo 11, versículos 36 ao 38, é este tipo de prova que vem do diabo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Essas pessoas também tinham fé, mas o diabo as sacudiu com provação, tribulação e sofrimento, a fim de tirar-lhes essa fé. Nosso Senhor disse que devemos orar para não cairmos nesse tipo de tentação incitada pelo diabo. Enquanto a Coreia esteve sob o domínio do Japão durante 36 anos, o povo japonês aprisionou e matou muitos pastores e perseguiu os dirigentes da igreja. Satanás fez a Coreia passar por severa tentação, provação e tribulação, para apagar de vez o cristianismo. Durante a Guerra Coreana, os adversários vieram e destruíram mais de 260 igrejas.
fuzilaram mais de 230 pastores, sequestraram muitos ministros e crentes e os levaram para a Coreia do Norte. Isto era também tentação ou provação de Satanás. Nosso Senhor disse que devemos orar para não cairmos nesta tentação que destruiria a igreja e os crentes, tirando desta terra a glória de Deus. Com referência para a tentação que o diabo lança sobre a igreja, a Bíblia diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos para a prova, e teres tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10. O diabo nos tenta para destruir-nos mediante o enfraquecimento de nossa fé e nos fazer cair na armadilha do pecado. Adão e Eva tropeçaram nesta mesma tentação por causa da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Depois de Jesus haver jejuado durante 40 dias, Satanás, percebendo que ele estava com fome, tentou, desafiando-o a transformar pedras em pão. Depois o levou ao pináculo do templo e disse-lhes que se atirasse para a rua lá embaixo. Uma terceira vez, Satanás tentou a Jesus, prometendo-lhes todos os reinos deste mundo, e ele simplesmente não se prostrou e não adorou ao adversário. Até hoje, nosso inimigo usa vários meios para apanhar-nos em suas armadilhas. Se formos apanhados em tal tentação, seremos pisoteados e lançados na miséria. Por que então o ser humano cai em tentação? Por que então o ser humano muitas vezes se deixa levar e simplesmente perde as mais ricas bênçãos de Deus, seguindo pelos caminhos errados e tortuosos? De acordo com Tiago, capítulo 1, versículos 14 ao 15, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá para a luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O Senhor permite que passemos por prova e tribulação, muito embora saiamos feridos e soframos dor severa, porque deseja que vejamos como realmente estamos em nosso relacionamento com Ele. Quer que nos arrependamos e voltemos da estrada que conduz para a destruição, antes que nossa cobiça conceba e dê para a luz o pecado e, finalmente, a morte. O diabo, porém, tenta-nos quando nossa fé enfraquece. Tenta-nos também quando deixamos de ler a Bíblia Sagrada e negligenciamos a oração. Quando não somos mais cheios do Espírito Santo e perdemos o entusiasmo em nosso serviço ao Senhor. Se nossa fé se esfria gradualmente e o amor a Deus é substituído pelo amor ao mundo, se começamos a andar no conselho dos ímpios, permanecemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores, cairemos na tentação de Satanás. Se formos apanhados nesta armadilha da tentação, seremos roubados de nossa fé e condenados. O diabo procura tentar-nos com o apetite, a ganância pelo dinheiro e com a concupiscência da carne. Visto que recebemos esses desejos da parte de Deus, é natural que os desfrutemos dentro do limite indicado por Ele. Nosso desejo de vestir boas roupas ou de morar em casas confortáveis não é mal em si mesmo. E o poder obtido por meios legais é dado por Deus. Mas quando vamos além dos limites divinos e nos tornamos glutões, vivendo para comer, ou nos deixamos esmagar pela ganância de ganhar dinheiro por meios justos ou injustos, o diabo consegue entrar e nos leva ao abismo infindo da destruição. Quão grande é o número dos que naufragam por causa de fartura, de fortuna, ganhando de uma forma ilícita, de uma forma que não agrada a Deus, de uma indulgência na luxúria e no furto. Quando somos levados pela sede de poder e consumidos pelo orgulho, a tentação do diabo vence. As tentativas de tomar o poder por meios ilegais, como fez o presidente Kim Il-sung da Coreia do Norte, sacrificando vidas em números incontáveis a fim de satisfazer a sua ambição pessoal, pertence para a soberba deste mundo. Aquele que cai nesta presa, que está preso a essa tentação, se torna sujeito
ao juízo de Deus e acaba na ruína. Os que são levados pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba deste mundo, parecem viver em conforto, glória e honra, mas o Senhor, que vê todas as coisas, vai julgá-los no grande dia. O prazer deles é meramente temporário. Portanto, devemos vigiar, orar e viver em santidade, de acordo com a palavra de Deus, seguindo aquilo que Deus tem planejado para nós, e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento. Se nós estamos passando por uma provação que Deus está permitindo, ou se é uma provação que o nosso adversário está nos afligindo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Pessoal, muito obrigado pela companhia, graça e paz, felicidades, que bom estar com você. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus Cristo. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, ative o sininho para receber mais notificações, dê o seu like para fortalecer o vídeo, compartilhe com outras pessoas, diga de onde você está nos acompanhando. Conte o seu testemunho. Que Deus abençoe você, sucesso na sua caminhada.